Olá, vamos iniciar a correção dessa prova de agente social, aplicada para a Prefeitura Municipal de Campinas, prova aplicada no dia 20 de 8 de 2023. Então vamos direto para a parte de matemática. Questão número 11. Um cinema tem 3 salas para exibição, sendo que 2 salas têm 120 assentos cada, e outra sala tem 200 assentos. Então, vou anotar essa informação aqui já, que é uma sala, vou chamar de sala A, B e C. A, B e C. Então, 2 salas têm 120 assentos e a terceira sala tem 200 assentos. Então, continuando. Certo dia, cada uma dessas salas teve 8 sessões, ou seja, cada uma das salas exibiu 8 filmes. A sala com o maior número de assentos teve 3 sessões com lotação máxima. Então, aqui a sala com o maior número de assentos, que é a sala C, então teve 3 sessões com número máximo, né? Então, vai ser 200 vezes 3. Depois, ela teve 5 sessões com 80% da capacidade máxima. Então, vamos lá. Então, ela teve 3 sessões com 200, que é igual a 600. Depois, ela teve mais 5 sessões com 80% da capacidade, né? 0,8% aí, que é 80% de 200. Então, resolvendo essa continha aqui vai dar 800. Então, vou somar 800 mais 600. Então, aqui eu vou ter um total de 1.400 pessoas assistiram na sala C, na sala maior. Aí depois ele continua. Cada uma das salas com 120 assentos teve metade das sessões com lotação máxima, ou seja, então teve 4 sessões com lotação máxima. Então vamos colocar aqui na de 120 vezes 4, né? Que vai dar 480. Que mais? Aqui cada 120 assentos teve metade das sessões com lotação máxima. Aí depois ela teve 2 sessões com 100 pessoas e uma sessão com 2/3. Então vamos fazer primeiro aqui essa uma sessão, 2 sessões com 100 pessoas, ou seja, nesses 480, mais 2 de 100, então mais 200. E aqui por fim, uma sessão com 2/3 da lotação máxima. Então, 2/3 de... Então, aqui eu vou ter que fazer 2/3 de 120, mais 2/3 de 120. 2/3 de 120. E tem mais uma seção aqui, ó. E a última seção, uma seção com 45% da lotação máxima. Então, mais 45% de 120. Então, vou colocar aqui 0,45 vezes 120. Então, vou resolver essa continha aqui na linha de baixo. Só mudar de cor aqui para dar uma separada. Então, aqui 480 mais 200 vai para 680. 2/3 de 120
vai ser 80. E 0,45, 45% de 120 vai ser 54. Então aqui somando tudo vai me dar 814. Então eu tive 814 pessoas, tanto na sala A quanto na sala B. Então nesse dia o total de ingressos vendidos foi 814 na sala A, 814 na sala B e 1.400 na sala C. Então aqui vai dar 8, 2, 8, 8, 16, 20 e 1 mais 2, 3. 3.028. Então, gabarito letra D. Questão número 12. Uma pequena cidade é servida por apenas 2 linhas de ônibus intermunicipal. Uma das linhas tem saída da cidade a cada 4 dias e outra linha sai da cidade a cada 6 dias. Em uma quarta-feira, dia 1º de março, saíram da cidade ônibus das 2 linhas. Considerando o dia 1 de março e os 84 dias seguintes, o número de vezes em que saíram da cidade em o mesmo dia ônibus das 2 linhas foi. Então aqui a gente está vendo que vai ser uma repetição de 2 eventos que ocorrem com frequências diferentes. Então, exercício tradicional de MMC. MMC. Vou fazer o MMC então de 4 dias e de 6 dias. Então, vou fazer por 2, divide 4 por 2 dá 2, divide 6 por 2 dá 3, fazer por 2 dividido por 2 dá 1, repete o 3, fazer por 3 dividido por 3 dá 1, repete 1. Aqui, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, aqui eles vão se repetir numa frequência, vão se repetir 12 vezes, né? Vão se repetir 12 vezes, não. Eles vão se encontrar a cada 12 dias, né? Um sai da cidade a cada 4, um sai da cidade a cada 6, então a cada 12 dias eles se encontram. Então agora a gente vai pegar essa quantidade de dias aqui que ele estipulou para nós, que é o 184 dias, e vamos dividir aí o 12 por 184. O 84 dividir por 12. Vamos ver quantas repetições vai ter aí dentro desse período. Então vai ser... Aqui vai dar para dividir por 7. 12 vezes 7, 7, 14. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. 84, 84. Então deu 7 exato. Então, aqui dentro desses 84 dias, vão ser... Opa, apaguei aqui a divisãozinha, mas a gente já tinha visto aqui que foi... Opa! Então, os 84 dias, a gente dividiu por 12, então eles vão se encontrar 7 vezes, né? Só que tem que tomar cuidado, porque, ó, olha o enunciado da questão que ele fala, né? Considerando o dia 1 de março, que é quando eles falam aqui que eles saem junto, dia 1 de março, e os 84 dias, ou seja, dentro desses 84 dias eles se encontram 7 vezes, e tem mais uma vez aqui do 81 de março, tá? Então, no final dessa conta aqui tem que somar mais um. Então, na verdade, eles vão se encontrar 8 vezes, tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Questão número 13. Um total de 2.090 livros será doado para 2 bibliotecas, de maneira que cada 8 livros que uma biblioteca receba, a outra receba 14 livros. Dessa maneira, a diferença entre os números de livros recebidos pelas 2 bibliotecas será
Então ele está falando aqui numa proporção, né? De cada 8 livros que a biblioteca A recebe, a biblioteca B recebe 14, né? E aí ele tem um total de 2.090 livros, né? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aqui, vou somar essas duas partes aqui, né? O 8 mais o 14, tá? Então, 14 mais 8 vai dar 12, 22, né? Então, aqui eu tenho um total de 22 partes, tá? Então, eu vou pegar agora o total de livros que eu tenho, 2.090, dividir por 22 para descobrir o valor de cada uma das partes. Então, aqui eu vou usar o 209, o 9 aqui que vai dar 198. 198 para 209 vai sobrar 11. Baixo zero. 110 dividido por 22 vai dar 5. 5 vezes 22 vai dar 110. Então, tem um valor redondo aqui exato de 95. Então, agora eu vou pegar e descobrir aqui, vou multiplicar cada uma dessas partes aqui por 95. Para descobrir quanto que cada biblioteca está recebendo, o valor exato, né? Não mais a proporção. Então, aqui na parte de cima, 8 vezes 95 vai dar 760. E aqui na parte de baixo, 14 vezes 95 vai dar 1.330. Então, esse é o valor que a biblioteca A está recebendo, 760, e a biblioteca B está recebendo 1.130. Somando as duas partes aí, a gente chega no total de 2.090 livros. Voltando na pergunta do enunciado da questão, ele quer saber a diferença entre os números de livros recebidos pelas duas bibliotecas. Ou seja, se ele quer a diferença, ele quer a subtração. Então, eu vou pegar 1.330, valor maior em cima, menor embaixo, 760. Vou chegar no resultado aqui de 570, tá? Gabarito letra A. Questão número 14. Paulo e André compraram à vista o mesmo equipamento em uma loja que tinha o mesmo preço de etiqueta. Porém, cada um deles recebeu um desconto diferente sobre o preço de etiqueta para o pagamento à vista. Paulo recebeu 8% de desconto e André recebeu 10% de desconto. E somando os valores que Paulo e André pagaram pelos equipamentos, obtém-se 1.890. O preço de etiqueta desse equipamento é... Então, ele quer saber quanto que eles pagaram por esse equipamento, né? Falando que cada um teve um desconto de 8 e um de 10. Então, se o Paulo teve um desconto de 8%, ele pagou 92, né? Então, vou colocar aqui o Paulo, ele teve um desconto de 8%. Ou seja, ele pagou na real 92% do valor do produto. E o André, ele teve um desconto de 10%. Então, ele pagou 90% do produto. Então, eu posso fazer assim, ó. Posso somar essas duas aqui, vai dar 2,18. 182%. Ou seja, esse valor total que eles pagaram, né? Ó, somando os valores que eles pagaram pelos equipamentos, obtém-se 819. Então, 182% se refere a R$819. E aí eu quero saber quanto que foi o meu 200%, o valor total, ou seja, 100% de cada peça. 200% vai ser quanto? Vai ser X, né? Fazer uma regrinha de 3 aqui, né? 182x, fazer aqui do lado. 182x
é igual a 200 vezes 819, vai dar 163.800. Fazendo essa divisão aqui do 63.800 por 182, a gente vai chegar no valor redondo aí exato de x igual a 900. Tá? Ou seja, o valor de 200%, né? Ou seja, das duas peças somadas o valor integral é R$900. Então, se as duas peças valem 900, né? Então, se ele está perguntando agora o preço de um equipamento, o preço do equipamento, né? Então, se dois vale 900, um equipamento vai valer 450. Letra C, gabarito. Questão número 15 é uma questãozinha de regra de 3, composta, né? Que a gente tem 3 grandezas. Considere que, vamos colocar uma grandeza de cada cor aqui, ó. Considere que as 12 máquinas de uma fábrica produzem em 8 dias 14.880 peças, com todas as máquinas produzindo o mesmo número de peças diariamente. Para a produção de 8.680 dessas peças, com apenas 4 dessas máquinas, mantendo a mesma produção diária por máquina, o número de dias necessário será de... Então vamos lá. Ó. Então a gente vai responder essa regra de 3 aqui utilizando a fórmula que eu gosto de utilizar pelas pontas, né? Vou explicar para vocês como é que funciona. Então aqui, primeira grandeza, a gente tem aqui de azul máquinas. Então eu tenho 12 máquinas que produzem 14 peças. Não, em 8 dias, né? Vou colocar aqui na sequência dias. São 8 dias. Fazem 14.800 peças. 14.800 peças. Aí agora eu vou ter que colocar na mesma coluna as mesmas grandezas. Então, máquinas, eu vou ter aqui 4 máquinas. Então, aqui na coluna de máquinas vai ser 4. Número de dias eu não tenho, é uma incógnita, vai ser um valor X. E número de peças eu vou ter 8.680. 8.680. Beleza. Então, como que eu faço? Ó, primeira coisa, eu vou identificar a coluna onde tem o X. Né? Identifiquei a coluna aqui onde tem o X. Vou colocar minhas setas na direção do X, para eu ter uma referência. Tá? Então isso daqui eu uso na direção do X para eu ter uma referência. Esse é o meu padrão. Tá? Aí agora eu vou tampar uma das colunas e perguntar para outra coluna se ela cresce ou se ela aumenta, para saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se ela for diretamente proporcional à minha coluna de referência, que é a do meio, que é a que tem o X, se ela for diretamente proporcional, eu tenho que colocar a seta na mesma direção de onde está a minha seta de referência. Tá? Vou até mudar a cor dessa seta aqui, ó. Vou deixar aqui minha seta de referência vermelha. Tá? E aí a gente sabe que a gente tem que seguir a seta vermelha. Se ela for diretamente proporcional, põe no mesmo sentido. Se ela for inversamente proporcional, põe no sentido oposto. Tá? Então, aqui eu posso escolher qual é a coluna que eu quero fazer a verificação primeiro. Posso começar tanto por máquinas quanto por peças, tá? Vamos começar por máquinas. Então, aqui eu ignoro a coluna de peças agora, tá? Então, você vai fingir aqui que ela não existe. Você vai parar de olhar para ela, tá? Vou até apagar ela aqui, ó. Não vou apagar não. Deixa eu só arrastar ela para o outro lado aqui, ó. Só para tirar da visão. Tá? Então, imagina aqui que ela não existe mais. Né? Então, aqui, ó. Se minha quantidade de máquinas, eu estou com 12 máquinas. Se ela diminui, né? Se a minha quantidade de máquinas diminui,
meu número de dias aumenta ou diminui para fazer a produção? Se eu diminuo minha quantidade de máquinas e eu tenho uma produção para ser atingida, meu número de dias vai aumentar, né? Vai ser vou demorar mais tempo para chegar naquela quantidade, né? Então, um está diminuindo e um está aumentando. Então, ela é inversamente proporcional, né? Então, se ela é inversamente proporcional, vou colocar aqui no sentido oposto da minha setinha de referência. Agora eu vou olhar aqui para a coluna do peças aqui, que eu tinha tirado ela aqui. Então, agora vamos supor que, ó, esquece aqui a coluna de máquinas. E agora você tem que ver só a coluna de dias e de peças. Então aqui, ó, se a minha quantidade de peças está de 14.000 para 8.000, ela tá diminuindo, né? Então, se eu diminuo a quantidade de peças que eu vou produzir, se eu estou diminuindo, então o meu dia também diminui, né? Se eu diminuo a quantidade de peças que eu preciso fazer, a quantidade de dias que eu vou trabalhar também vai diminuir, né? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, a setinha vai na mesma direção. Agora deixa eu voltar tudo aqui, para ficar o jeito certo aqui. Beleza, esse é o primeiro passo, que eu acho que é o passo mais importante, é você identificar as grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí o segundo passo agora a gente vai montar a conta, tá? A montagem da conta, pela fórmula aí de pontos, né, das setas, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai trabalhar aqui com sua referência, né, onde tem o x, tá? Então, você vai colocar sempre o x no começo, o igual e o valor que você tem aqui, tá? A fórmula ela já começa assim. Começa mesmo o x estando em cima, o x estando embaixo, a gente já começa aqui, ó, x igual a 8, beleza? E aí agora a gente vai olhar para as pontas, né? Cadê a ponta? Qual que é a ponta daqui da máquina? É o 12. Então vou pôr 12 aqui. Qual que é a ponta desse daqui de peças? É 8.680. Então vou colocar 8.680 aqui. Beleza? Montei minha linha de cima. Agora eu vou fazer minha linha de baixo. Então o que faltou aqui, ó? Qual que é as costas aqui, ó? A rabetinha do inverso do 12 aqui é o 4. E o outro que ficou faltando, né, que é a rabetinha desse daqui de peças, é o 14.880, tá? Então beleza, fizemos aqui a fórmula, preenchemos aqui com todos os valores. E agora eu vou resolver essa conta aqui, tá? Então você resolvendo aqui essa multiplicação da linha de cima, vai chegar no valor de 8.833.280. E aqui embaixo, 4 vezes 14.880 dá 59.520. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar no valor exato aí de 14. Então, 14 é o valor do seu X, ou seja, 14 dias que você vai ter utilizando 4 máquinas para produzir 8.600. Então, gabarito 14, aqui ó, letra D, tá bom? Essa questãozinha de regra de 3 composta, ela é bastante cobrada, tá? Importante. Agora vamos para a questão número 16. Um escritório conta com 8 atendentes que fazem uma média aritmética de 33 ligações por dia. Se mais 2 atendentes forem contratados especialmente para fazer ligações e cada um deles fizer 44 ligações por dia, a média aritmética de ligações por dia que farão com esses 10 atendentes será... Então essa 16 aqui está bem claro que ele está pedindo aqui é um exercício de média aritmética. Então a gente vai, primeira coisa, montar a fórmula aqui da média aritmética, né? Então a média vai ser a somatória, né? Esse símbolo aqui é de somatória dos valores, dividido pela somatória da quantidade desses valores, né? Então vamos lá, olhando aqui para a primeira frase aqui da questão aqui, ó, um escritório conta com 8 atendentes que fazem uma média de 33 ligações. Então aqui ele já te deu o valor da média, né? Então a média é 33.
E ele te deu a quantidade, que são 8 atendentes. Então, o que ficou faltando aqui para completar? A soma dos valores, que é o x. Mas aí agora você consegue fazer. Então, vai ficar assim. Vai passar o 8 que está aqui embaixo dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, 8 vezes 33, x vai dar 264. Tá? Então, a gente sabe aqui que a soma dos valores aqui é 264, 8 atendentes, média 33. Ok. Vamos continuar o enunciado aí. Então, ó, se mais 2 atendentes forem contratados, então, ó, imagina aqui essa equaçãozinha aqui de novo, a mesma equação aqui. Então, soma valores, soma quantidade, né? Então, eu tenho a equação da média aqui. Ele está falando que mais 2 atendentes foram contratados, ou seja, aqui embaixo, onde era 8, vai ter mais 2, né? Vai dar 10. O que mais? E cada um deles fizer 44 ligações por dia, ou seja, desses 2 a mais que atendeu, vai fazer 44. Então aqui, ó, na soma de valores, eu já sabia já que eu tinha 264. E aí eu vou ter mais 88, né, que é 2 atendentes vezes 44. 88, né? A média aritmética que esses 10 atendentes farão serão de... Então aqui, ó, vai ficar assim. X é igual... Então aqui em cima, 88 mais 264 vai dar 352. E aqui embaixo vai dar 10. Dividindo 352 por 10 vai dar 35,2. 35,2, gabarito letra C. Questão número 17. Uma certa quantia em reais foi dividida em 3 envelopes. Então vamos fazer aqui, ó, eu gosto já de desenhar. Então vamos fazer aqui os 3 envelopes. Então tem um envelope aqui, mais um aqui, mais um aqui. Em um envelope foi colocado 1/5 dessa quantia, né? Então aqui, se a gente somar esses 3 envelopes aqui, a gente vai ter um valor X, né? O total. Então, primeiro aqui ele começa falando que foi colocado 1/5 dessa quantia, ou seja, 1/5 de X. No outro envelope foi colocado R$ 59,50. E no terceiro envelope, a metade do que foi colocado nos 2 primeiros envelopes. Ou seja, ó, vou representar de outro jeito para ficar mais fácil. Ó. 1/5 de x, né? 1/5 é a mesma coisa que 0,2 ou 20%, né? Então, em vez de usar fração aqui, eu vou falar 20% no lugar de 1/5. Então, vou falar que aqui, ó, tenho 20% de x, né? Aqui vai ser 100% de x, o total. 100% de x. E aqui, ó, então aqui na primeira envelope eu usei 20% de x. Então aqui me sobrou 80% de x, né? 80%. Tá, e aí, ó, se no terceiro envelope foi colocado a metade do que foi colocado nos 2 primeiros envelopes, então fica mais fácil eu colocar aqui, ó, no terceiro envelope vai ser metade de 20%, que é 10%, e mais metade de R$ 59,50, que vai ser R$ 29,75.
É isso que contém aqui no terceiro envelope. Tá? Então, ó, primeiro eu vou fazer essa continha aqui do 80%. Quanto que vai dar esse 80% aqui? Esse 80%, ele é igual a 59,50 mais 10% de x mais 29,75. Então, esse 80% ele é igual a 59,50 mais 29,75 vai me dar 89,25 mais 10% de x. Beleza, achei 80%. Então agora eu vou somar. Vou somar tudo agora, né? Então vou somar lá meus 20% mais 80% para dar o 100%. Então, aqui ó, 20% mais 10% daqui, mais 79,25 é igual a 100%. 30% mais 89,25 é igual a 100%. Vou passar o 30% para o lado de lá. Então ele vai negativo, então vai subtrair do 100%, vai ficar 70%. 89,25 é igual a 70%. Então, agora para eu saber o 100%, eu posso fazer uma regra de 3 simples aqui. Se 89,25 é 70%, então x é igual a 100%. Então eu vou passar para cá. O restante dessa conta aqui vai dar 70x é igual a 89,25, vai andar duas casas, vai dar 8.925. 8.925. 8.925 dividido por 70 vai dar 127,5. 127,5. Então esse é o meu valor do meu x, é o meu 100%. 127,5, 127,5 está aqui, ó, entre 120 e 130. Então, gabarito da questão 17, letra E. Questão número 18, uma questão sobre perímetro. Um polígono de 10 lados tem 32 centímetros de área, 8 lados da mesma medida e todos os ângulos retos, conforme a figura. Né? Então, olha, tem 8 lados, 8 lados da mesma medida. Ou seja, esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 lados têm a mesma medida. Aqui é o lado 9, aqui é o lado 10. 10 lados. Sabendo que neste polígono apenas um lado mede 4 centímetros e apenas um lado mede 8 centímetros, seu perímetro é igual a... Então aqui, ó, aqui tá fácil, ó, porque ó, você pode pegar... Você sabe que aqui tem 4 centímetros. E aqui, se eles têm a mesma medida, então eles estão divididos... Aqui também vai ter 4 centímetros, né? Só que aqui total dá 4 centímetros, dividido por 2. Então vai ser 2 centímetros. Com isso a gente sabe que todos os lados têm 2 centímetros. Todos os 8 lados que ele falam que é igual, são 2 centímetros. Né? Então aí a gente pode sair somando. Então vai ser... Então a gente tem 8 lados com 2 centímetros. Então a gente tem um total de 16 centímetros. Mais o 4, mais o 8. Então aqui vai dar 28. 28. Gabarito letra B.
Tranquila essa, rapidinho. Questão número 19. Uma loja de material para festas vende copos em embalagem de 20 unidades, 30 unidades, 80 unidades e 100 unidades. Para a compra de exatamente 630 copos, um cliente irá levar pelo menos uma embalagem de 20 unidades. Logo, o número mínimo de embalagens que esse cliente irá comprar é... Essa questão aqui é mais para raciocínio lógico. Porque, ó, você tem lá 630 copos. Então, aqui já tirou 20 unidades. Então, sobrou 610. Então, ele já levou uma unidade de 20. E quer saber quantas unidades ele vai comprar. Quantas embalagens, né? Ele já levou uma embalagem. Ele já levou uma embalagem de 20 unidades. Aí sobrou 610, né? Ele quer saber o número mínimo, né? Então, o número mínimo a gente vai usar sempre a máxima quantidade possível de copos, né? Então, vamos tentar fazer com 100, né? Com 100, se ele pegar 6 unidades, né? 6 unidades de 100, vai dar 600. Só que daí vai ficar sobrando 10, faltando 10, né? Não tem unidade de 10 no copo, né? Então, se aqui desse número redondo, ele estaria levando 7 unidades, né? 7 embalagens, 6 de 100 e uma de 20. Seria 7, mas como não deu exato, que a gente já vai eliminar que não vai ser 7 unidades. Então, a gente tem que primar sempre pelo mínimo, que ele está pedindo o mínimo, vamos tentar ver com 5, né? 5 de 100 vai dar 500 copos. E aí vai sobrar 500 para 610, 110. Sobrou 110, então deixa eu já colocar esse 500 aqui do lado. Sobrou 110, eu posso separar esse 110 em unidades de 30 e de 80, né? Então posso colocar mais uma embalagem de 30, uma embalagem de 80. Então eu vou estar com 500 mais, vou estar com esses 500 mais 20 mais 30 mais 80, mais 30 mais 80, que vai dar os 610, né? 8 mais 5, peraí. 10, 13. Opa, é 630 copos, né? Que eu falei errado, né? 610, 630. Opa, peraí. Não, 610 mesmo. Que é 630 menos 20. 610. Usamos uma embalagem de 500. Essa soma aqui tem que dar os 630, né? Porque aqui eu já estou acrescentando o 20 de volta. Tá certo. Então, tem que dar 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 mais 1, 6. 630 que é o total. Então, 630 e eu utilizei 5, 6, 7, 8. Então, o número mínimo de embalagens que eu vou conseguir comprar para ter essa quantidade de copos são 8. Gabarito letra A. E questão número 20. Uma competição contou com a presença de 85 atletas, cada um deles competindo em pelo menos uma modalidade. 3 modalidades foram disputadas, sendo que a corrida com barreira teve participação de 40 desses atletas e o salto em altura teve participação de 30 atletas. O número de atletas que participou do lançamento de disco foi o dobro do número de atletas que disputou
exatamente corrida com barreiras e salto em altura. Sabendo que quem participou do lançamento de disco não disputou de nenhuma outra modalidade, o número de atletas que participou apenas de corrida com barreiras foi. Então aqui ele está falando três modalidades diferentes, né? Então, e fala que quem participou de uma pode ter participado de outra. Então a gente vai fazer teoria dos conjuntos, resolver essa questão por teoria dos conjuntos, né? Então a gente vai fazer aqui três círculos representando as três modalidades, né? Então aí a gente tem três círculos. Então eu vou falar aqui, ó, que corrida com barreira teve 40, né? Então, vou pintar esse círculo aqui, ó, de vermelho. Vou colocar aqui corrida com barreira foi igual a 40. No outro círculo aí, deixa eu mudar de cor. De azul. O círculo azul, ele vai ser o salto em altura, que teve 30. E por último, lançamento de disco. Lançamento de disco, que foi o dobro de número de atletas que disputou corrida e salto com alturas. Ou seja, quem fez corrida e salto, né? Corrida e salto, quem fez os dois está aqui no meio. Então, o valor X que ele não falou e o lançamento em disco é 2 vezes esse valor de X. Tá? E o total de atletas é 85. Né? Aí, ó, último parágrafo aqui ele fala que, sabendo que quem participou do lançamento de discos não disputou nenhuma outra modalidade, né? Ou seja, quem está aqui dentro do círculo preto, quem que o círculo preto está tocando, a intersecção foi igual a zero, porque não participou. Então não participou de corrida com barreira, não participou de salto em altura, nem participou de ambos. Então vou zerar esses valores aqui. Tá? O número de atletas que participou apenas de corrida com barreiras. Né? Então ele quer saber quem participou de corrida com barreiras. Porque aqui esse 40 ele está somando com o X. Né? Então quem participou só de corrida com barreiras vai estar aqui, só nessa parte aqui que não faz intersecção com ninguém, essa parte é achurada. Né? Então, como que a gente vai saber? A gente somando todos esses valores, vai ter que dar o total de atletas, 85. Né? Então, ó, primeiro a gente começa aqui pelos corrida com barreiras, né? CB lá que é 40. Só que esse total aqui de 40 eu tenho que subtrair. Para eu saber o valor do círculo vermelho, eu tenho que tirar o X e tirar o 0 e o 0, né? Então, 0 e 0 é 0 mesmo. Então, aqui eu só tenho que lembrar que eu tenho que subtrair o X para eu saber só o valor aqui da achurado aqui, né? Então, esse valor aqui é 40 menos X, mais aí esse X aqui, eu somo mais X, mais o 30 aqui também. Se eu quero saber só o valor da achura aqui, só dessa parte aqui eu faço o SA, que é 30 menos X, igual eu fiz lá no corrida. 30 menos X, para descontar esse valor aqui que eu já contei. Né? Por que eu estou subtraindo aqui o X do valor total? Opa. Porque eu não estou colocando o X já aqui na conta, né? Então, se eu já estou fazendo a somatória aqui do valor com X, eu tenho que desconsiderar ele tanto aqui quanto aqui, senão eu vou ter um valor duplicado. Mais o 2x que está aqui embaixo. Só que tá vendo que esse x aqui de cima, que está circulado aqui, ó, esse x aqui, ele não impacta nesse círculo preto, tá? Então,
Eu não preciso fazer nenhuma consideração, só vou colocar o valor do círculo preto, que é o 2x. Então, mais 2x. E a somatória de tudo isso vai ter que me dar 85. Aí agora eu vou resolver aqui as continhas, né? Então aqui eu tenho um x positivo com um x negativo, então eles vão se anular. Então vai dar 0 aqui. Vou somar o x, né? Então aqui um x com o outro anulou. Aí aqui eu tenho 2x menos x, então vai sobrar 1x. E os valores agora? Eu tenho 40 mais 30, vou ter 70. Isso é igual a 85. Aí x é igual, passo 70 para o lado de lá, vai ficar negativo. Então 85 menos 70 vai dar 15. Então o meu x é igual a 15, né? Ou seja, esse valorzinho aqui do meio aqui, ele é 15. Né? Vou até pôr aqui do outro lado aqui, para não confundir agora com a continuação da conta. Então esse valorzinho aqui do meio aqui, ele é 15. Então se aqui o total do círculo vermelho é 40, então eu tenho que desconsiderar o 15 para saber quem participou só da corrida com barreira. Né? O x é quem participou da corrida com barreira e o salto em altura. Se eu quero saber só quem participou da corrida com barreira, eu vou excluir esse 15, né? Então vai ser 40 menos 15. E vai me dar 25. Ó, o gabarito, letra C. Ok? Então, se essa resolução te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal, curta, compartilhe, que isso é o que nos ajuda a continuar aí nessas resoluções de provas, tá bom? Um abraço e até mais.